Shanks tinha marca maligna? Oda alterou a história? Finalmente confirmado de novo. Zoro com o Haki do Rei, papai. E galera, eu não acho mais que o Herald, por mais FDP que ele seja um vilão, um traidor de Elba. Vários assuntos espinhentos inflamando o capítulo 1152 de One Piece. Então simbora para um review onde vamos falar de todos esses tópicos. Chega junto, já com o like. Espero que você fique nesse vídeo até o final, porque temos muito assunto a pontear, polêmicas a cutucar e coisas a esclarecer sobre o Oda ter mudado ou não plots do Shanks em meio à história. Vamos com calma. O capítulo começa nas discussões, nas organizações do submundo, onde a galera decide quem vai para enfrentar Imu-sama, quem vai pro quebra-pau lá em cima. Mas antes disso, o Gaban começa a soltar pistas sobre o Haki do Rei. Grave o Haki do Rei, chapéu de palha. Eles não são totalmente imortais. A tradução tá meio bagunçada, mas o Loki, pelo que temos de contexto a entender, o Loki interpretou o que o Gaban fala e disse, realmente, eu demorei para reverberar o meu poder assim. Sou indispensável para proteger Elbaf, dando a entender que ele tem o Haki do Rei e que sabe utilizar da maneira em que o Gaban falou. O Loki diz que ele tem experiência contra os Cavaleiros Sagrados, então por isso tem que ir pro quebra-pau. A galera tem que liberar ele. Ou seja, galera, como estipulamos várias possibilidades nos reviews anteriores, eu acho que essa é a mais lógica. Haki do Rei em um certo nível ou em uma certa técnica, talvez a de cravar o Haki no inimigo, é o mecanismo para se livrar dos corpos imortais dos membros dos Cavaleiros Sagrados. E eu acho isso legal porque afunila. Os Logias que eram invulneráveis, que era o projeto inicial do Oda para passar o terror, para passar soberania dos inimigos, com a chegada do Haki, várias pessoas podiam feri-los, podiam tocar nos Logias. Agora o Oda repete, criando novos inimigos intocáveis, só que dessa vez só quem tem Haki do Rei, e não só quem tem Haki do Rei, quem sabe, quem tá no núcleo do uso do Haki, a qual o Gaban falou que vai poder realmente ferir ou comprometer a regeneração dos Cavaleiros Sagrados. Eu gostei, isso limita muito as pessoas que podem ser efetivas contra a nova linhagem, nova legião de inimigos que vem aí para One Piece. Aí o Gaban quebra a internet não, né? Semeia o caos, dizendo que parece que não é só o chapéu de palha que tem o Haki do Rei no bando. Tá o Zoro e o Sanji, ambos estalam assim, e o Sanji corre até o Gaban. Tá falando de mim, né, velho? Sabia que era eu. Eu ri muito que o Sanji até fica olhando fica se gabando olhando pro Zoro. Eu não ia perder os holofotes pro Marimun e aquele Jinbe, né? Aqui do Rei, é eu, né, velho? É eu. E o estralo que é o Zoro, confirmado. O Zoro até... O Zoro não sabia, o Luffy... Tu não sabia, tu tá vazando o Haki do Rei. E isso é uma confirmação que o Zoro tinha Haki do Rei. A Tassiano já tinha sido confirmado e tal. A galera, eu não discordo de quem... Eu não me incomoda quem discorda de mim. Mas eu fico um pouco perturbado quando a galera não entende o que está assistindo, não entende o que eu estou dizendo. Porque eu fico incomodado comigo mesmo, ou falha a comunicação, ou fico incomodado com a galera que está sendo mais emocional do que dedutiva. Tinha muito... Cara, esse Haki do Rei do Zoro tá que nem cor de pique, indo e voltando. Não confirmaram nenhum dos Vivre Cards, publicaram na Shonen Jump oficialmente a confirmação, depois retiraram. Por que danado retirar algo que já está praticamente confirmado para os fãs? Então eu defendo muito na fandom o bom senso de dizer, pera galera, tem coisa estranha, não estão confirmando os materiais oficiais, confirmaram e retiraram depois, por quê? Algo está incerto, o Oda está decidindo algo ainda.
E a galera responde com muito emocional. Não, já foi confirmado aqui do mangá, veja isso, ó. Kaido confirmou. Não, o verbete do Kaido tá em forma de pergunta, se ele tem. Não, mas veja bem, aqui diz que ele tem. Sim, mas tinha mecânicas ainda, páginas ambíguas que diziam, pera, é a espada do Oden, o Zoro tá alimentando ela com o haki dele. E ela está convertendo para a essência do Oden, o haki do rei que abriga na espada do Oden, o Zoro está extraindo para si, está usando esse haki. Tem várias frases que geram essa ambiguidade, porque ele começa a usar justamente no momento em que ele pega a espada. Essas ambiguidades, por mais que eu defendesse que o Zoro é totalmente lógico ter o haki do rei, faltava o martelo. E confirmou agora. E nem digam, já estava confirmado, porque a própria existência do Gaban tendo que aparecer num capítulo e confirmar, já é a luz que antes ainda estava ambíguo. Já é a luz que carecíamos de confirmação. Zorão da massa, haki do rei. E depois a gente pode até entrar num bate-papo narrativo de qual a função da Ema. Ora, se ela não tem nada a ver com o haki do rei do Zorão, por que não deixar ele com a espada do Ryuma? Que eu acho, sinceramente, muito mais legal, muito mais emblemática. Ainda tem a conotação da linhagem do Zoro. Trocar pela Ema pra quê? Foi graças a Ema que puxou o haki do rei do Zoro? Ou o Oda ainda estava indeciso se o Oda iria usar um certo haki do rei da Ema ou não? Tá viajando demais. Cara, quando a gente não tem as mecânicas explicadas, a gente tem que especular com os elementos da literatura de One Piece. Não se finjam de trouxas só porque estão emocionados, só porque amam o Zorão. Também amam o Zorão. Não se finjam de trouxas porque há um tempo atrás a gente nem sabia que haki do rei podia ser amarrado em nós e guardado por 800 anos, como a gente viu em Egghead. Então não é lunático imaginar que a espada do Oden poderia ter alguma correlação com o uso do haki do rei para com o Zoro. Só que o Luffy diz agora que está vazando do corpo do Zoro. Então talvez a espada só tenha ajudado ele a puxar do seu interior. Mas eu também acho isso uma patifaria. Porque para puxar o haki do rei do interior, Zoro já teve muitas oportunidades da obra. Luffy já soltou o haki do rei com lobos ao redor dele. Situações de quase morte que o Zoro passou, já dava para ele ter explodido esse haki do rei há muito tempo. Coisas que o Oda fica em dúvida de bater o martelo ou não, e acabou por bater o martelo que sim, Zoro vai ter o haki do rei. E isso também não é incomum para quem lê One Piece. Eu digo, estudem os autores, não leiam só com os emocionais, porque o Oda também tinha confirmado a fruta do Katakuri, por exemplo, como Logia, e na semana seguinte mudou. O Oda caminha a obra com várias indecisões e muita tomada de decisão é na hora, viu, galera? É na hora. Eu vou trazer um vídeo que vai chocar todo mundo. Mas deixa seu comentário aí sobre o assunto. Gaban dá uma bronca do Zoro, dizendo que o haki só, com todo esse poder só pode ser usado por aqueles que têm ciência e domínio sobre o haki de seus corpos. Como é que o Zoro vai lutar ao lado do Yonkou se ele ainda não controla, não tinha nem ciência do próprio haki? E esse esporro bateu no Zoro, né? Porque o Zoro é bem vassalo não, valete do Luffy e ficou incomodado. Pô, foi mal. Cara, tá do lado do Yonkou, tem que fazer jus. E essa comparativa do Gaban confirma o que muita gente não aceita. Que o Capitão Pirata é sim, está até em materiais de databooks, o Capitão Pirata é sim superior ao seu braço direito. Teorias, eu já tenho um vídeo há muito tempo aqui, que ele pode ser até 2 vezes mais forte. Então a galera, tem gente que bota o Zoro no mesmo nível de poder do Luffy. Não é. O Gaban disse que ele tem que controlar o haki dele, tem que ter ciência do haki dele, para poder fazer jus a lutar ao lado do Yonkou. Ou seja, nem o Zoro nem o Sanji são iguais ao Luffy. Hajrudin não quer deixar o Loki ir, e o Luffy chama o Loki pro bando, galera. Chamou pro bando. Sanji e Zoro são contra. Como é que vai caber o Loki lá dentro do navio? O Loki já é imenso, não vai. O Loki também é contra. E o Luffy chamou para ser companheiro na cama, para ser membro da tripulação. Assim ele driblaria as leis de Elbaf e levaria o Loki com ele, ó. Mas o Loki não quis. Não quis. Hajrudin não quer ceder porque ele fez um massacre, ele matou muitas pessoas há 14 anos atrás, 113 soldados gigantes e tal. E do nada o Gaban diz: solte os grilhões do Loki, leve-os com você. Pô, até o Gaban revela que estava lá naquele dia. E aqui que vem o segundo tópico polêmico.
Ele e o Shanks, naquele dia que deixa até o Luffy alvoriçado, sentiram outro haki estranho do castelo. Pedem para o Loki contar sobre aquele dia terrível. E o Loki começa a nos introduzir a um flashback sobre aquele dia aterrorizante. 113 soldados foram mortos há 14 anos atrás. Loki teria matado o próprio pai. A espada na cabeça de Jaru foi encravada. Começa o flashback, o Loki caindo, chegando lá no castelo na moral com o Jaru. Ele já querendo quebrar tudo. Eu sou o herdeiro desta porra aqui. E o meu pai tá muito assim com o governo mundial, hein? Governo mundial, não. Se ele for pro lado do governo mundial que matou o Shredder, vou pra pifa. Me considere inimigo. Loki é muito caótico. Eu gosto disso. E me identifiquei um pouco com ele, que ele tá chamando as crianças e diz: pô, essas crianças de Elbaf estão aprendendo a lutar, não é? Crianças remelentas aí. Nasceu o Tassinho Somers, né? Porque o Somers parece também não gosta de fedelho. Não é que eu não gosto de fedelho. É que eu já disse nesse canal que o guerreiro perfeito tem que ser erudito. Ele tem que ser inteligente, capaz de dialogar, promover paz e ser forte. Você tirar a força de Elbaf para entregar livro às crianças, você não só está privando a nação guerreira do seu poder de combate, que está entrelaçada em sua cultura, como está deixando um país milenar vulnerável. A época de guerras ainda não acabou. Custa nada instruir as crianças para serem guerreiros eruditos. O Loki sabe disso e já disse para esses remelentos: tem que sentar a mão para aprender a crescer. Logo, poucas ideias vão chegando. Chegam na parte onde o rei Harold deveria estar. E em meio a isso, o Loki arromba a porta e eles se deparam com o rei empalado. Geral tá empalando o rei Harold. Ao mesmo tempo que, olha só, Gaban e Shanks estão tomando um banho. E temos o que, ó? Tatuajão no braço do Shanks. Como assim? E essa tatuagem? Essa tatuagem é marca dos Cavaleiros Sagrados, galera. O Shanks tem tatuagem. Quando ele tatuou isso? Ele foi achado desde bebê lá no Roger. E ele não tinha tatuagem dos Cavaleiros Sagrados. Por que ele quis tatuar o emblema dos Cavaleiros Sagrados? Bom, isso é explicável. Ele voltou para Mary Joyce em algum momento. E o porquê ele vestiu o brasão no próprio corpo, o brasão dos Cavaleiros Sagrados aí, eu não sei. A propósito, essa marca tá bem diferente da marca toda tretosa do Somers. E não há indicações que essa marca do Shanks é a tal marca do abismo que Mu usa para teleportar a galera. Não há provas. Até agora sabemos que esse símbolo parece ser sim a marca do semblante dos Cavaleiros Sagrados, e não uma marca com feitiçaria, não uma marca com poder de Akuma no Mi, que é aquela que a gente tá vendo a Gunko em geral usando. Até agora não tem confirmação que é essa mesma marca, a marca do abismo. Mas a tatuagem dos Cavaleiros pode se ilustrar que seja essa sim. E essa tatuagem no braço o Oda colocou agora, com a obra andando, por favor. Galera fica agora teorizando que ele sacrificou o braço para o monstro marinho para se livrar dessa marca. Que essa marca deixava ele refém dos poderes de Imu e tal. Pode colocar uma certa lógica na história? Pode. A gente chama isso de retcon. E o Oda faz muitos retcon. O que me deixa desconfortável é pessoas na internet não aceitarem que um criador tão brilhante quanto o Oda faça retcon. Retcon significa continuidade retroativa. Muitas pessoas conhecem como fatos anteriores que são alterados, carregados ou contraditos através de novos acontecimentos da obra. Um exemplo de retcon é um jornal em CDZ, em Cavaleiro do Zodíaco, cujo ano foi alterado porque a data de publicação de Cavaleiro do Zodíaco passou por décadas e ainda estava no mesmo fluxo de tempo de quando começou há 30 anos atrás, sei lá, o mangá. Você contraria, reforma, reestrutura um conceito apresentado previamente e agora atualizado pelos novos andares da história. Mas Tassiano, ele tem essa tatuagem, ó, sempre teve manga, sempre não sei o que. Ele tem essa tatuagem, não contradiz nada. Exato, não contradiz. Só que o termo retcon, galera, não vão só pelo o que vocês encontram no Google, não. Temos que estudar realmente como as pessoas que trabalham com narrativa, que estudam a narratologia das coisas, estão usando, empregando e comentando sobre o que é um retcon. E um retcon, galera,
também se categoriza quando a obra muda ou reinterpreta eventos anteriores para manter a coerência narrativa. Então, se o Oda coloca uma coisa nova que causa uma reinterpretação de algo que a gente já leu, mesmo que não contrarie, mesmo que não dê choque de informações, mas ele muda a nossa reinterpretação, é retcon. E isso acontece em toda obra, é normal. E qual era o retcon aqui? É a nossa reinterpretação do motivo que levou o Shanks a perder o braço. Eu sempre interpretei que ele tentou salvar o Luffy, a coisa foi rápida demais e perdeu o braço pro Rei dos Mares. Mas conforme a obra foi esticando, o Oda adicionou haki e tal, e deixou aquela perca do braço meio incoerente para os níveis de poder da obra. Aí muitos concordaram com, não, veja só, ele perdeu de propósito, tá apostando na próxima geração. O Shanks claramente fala figurativamente com o Barba Negra, perdi para apostar na próxima geração. Não é que ele sacrificou o braço e entregou, não. É simplesmente que ele salvou o Luffy e aquilo foi uma sequela do salvamento dele com o Luffy. Então, ele perdeu o braço apostando na próxima geração. Mas a galera sabe que tá incoerente e abraçou isso como um retcon. E agora, a mesma galera que já tinha confirmado, não, ele perdeu o braço pra salvar o Luffy, próxima geração, tá explicado, tá coerente a história. A mesma pessoa que já dizia que tava coerente, agora quer abraçar o motivo pela qual o Shanks perdeu o braço pro Rei do Rio, que era pra se livrar da marca de Imu que tava no braço dele e tal. Oxe, não tava coerente antes? Porque estão dizendo que isso foi pensado desde o início pelo Oda, isso tá porque faz todo o sentido. Não já tava no sentido antes? Não já tinha se conformado com, não, ele perdeu a próxima geração. Isso pra mim reflete o quanto a galera é condescendente com as coisas que a obra apresenta. Temos que ser críticos também, galera. Eu acho sim que o retcon da marca, perdeu pra se livrar da marca, tem os seus valores de coerência narrativa. Como a gente viu, retcons são usados para gerar coerência narrativa. E aquele Rei do Rio comendo o braço do Shanks, eu acho que pede isso. Só não venham com o Oda criou desde o início, porque a gente pode ver projetos antigos do Shanks, a gente pode estudar entrevistas antigas do Oda sobre o Shanks, e a gente vê as lacunas que o Shanks não ia ter marca nenhuma. O Shanks é um dos elementos mais cinzas do Oda. Aquela guerra que ele parou em Marineford foi de última hora, o Oda criou de última. Muita coisa que o Oda cria pro Shanks passa-se por muitos pensamentos antes de acontecer. E aqui vem a parte mais legal do capítulo, ao meu ver. O Gaban fala que faz 3 a 4 anos que ele e o Shanks não tomam um banho juntos, só que o Shanks diz que o capitão morreu há mais de 10 anos. Faz mais de uma década. Como assim? Isso quer dizer alguma coisa ou o Gaban só perdeu a noção do tempo? Ixi, faz tudo isso, o tempo passa mesmo, hein? Teoria que a galera tava alimentando é que Elbaf tenha um tempo distorcido, seja uma distorção temporal. Então o tempo passa mais devagar dentro de Elbaf. E lá fora de Elbaf o tempo tá passando mais rápido. Isso daria uma baita coerência. Enquanto os Mugiwaras estão aí, já houve avanço dessa guerra mundial do lado de fora a um nível que agora Mary Joyce está sendo atacada, está sendo tocada a fogo. Os revolucionários ou o Barba Negra está realmente agindo. E quando o Luffy sair daí, ele vai ver que passou pro mundo um bom tempo. Cara, essa teoria temporal eu acho ok, eu acho lógica. Mas vamos ter cuidado. Porque por mais massa que eu acho, por exemplo, aquele grande plot twist em Boruto, que é de Boruto se tornar o vilão, Kawaki se tornar o herói, eles inverterem o papel, é uma baita sensação de, caramba, pra onde a obra vai agora? É uma baita sensação de interesse, de estímulo pelo futuro da obra. É uma coisa legal, só que é uma coisa mal feita. No lugar do criador de Boruto desenvolver uma maneira lógica, narrada, desconstruída, ao ponto do Boruto se tornar um vilão em algum momento pra vila, ele usou a magia do tchan, trocar de lugar, Boruto é vilão agora. É uma escrita preguiçosa. Gera uma coisa legal, mas é uma escrita preguiçosa. Então esse negócio de Elbaf com a distorção temporal, eu gosto. Mas a níveis narratológicos, é uma escrita preguiçosa. Se o time skip que o Oda quer dar, o Oda não conseguiu construir o avanço da Guerra Mundial e quer dar um pulo pra ela através da magia da ilha distorcer o tempo. Os Mugiwaras ficaram presos e o mundo andou pra guerra.
Isso é mais rápido, mais raso do que você realmente construir todos os países, todas as interações, tudo enquanto o Chapéu de Palha viaja. Você deixou ele num berço temporal e vai só dar o esquipar e depois tirar ele de lá. Isso é meio que um pouco preguiçoso. Né? Ripley vê os dois peladões. Mas eu também queria que a Ripley me visse pelado. Shanks quase conta uns podres do Gaban aí, que deixa o velho fechado, né? E vem outro termo importantíssimo sobre o Shanks. Gaban fala que ele é a criança destinada. Ora, olha aí, toda obra de fantasia existe sim o trabalho com o destino, com o fabuloso, a palavra fábula vem daí. E, cara, se o Luffy não é a criança destinada, é o Shanks, isso alimentaria muito a narrativa. Falei de escrita preguiçosa ainda agora, mas essa seria uma escrita legal. Usar os tropos do ser destinado fora do eixo do protagonista. O Shanks é destinado, mas é destinado a quê? Shanks também encontra com o Harold e Mary Geoise. E eles se deram bem. Shanks veio para Elbaf para avisá-lo de algo antes de ser tarde demais. Galera, aqui já matou a dualidade. Harold é o verdadeiro vilão. Às vezes a galera acha que o One Piece é muito simples porque ele repete muitas fórmulas em cada ilha. A ilha de salvar a princesa, a ilha de quem era bom na verdade ser o vilão, quem era vilão na verdade ser bom. Mas é brincando com esses tropos, repetindo eles, que você tem a liberdade de flexioná-los e trabalhar surpresas. Se vocês quiserem, a gente pode depois fazer um baita... Mandem pix, ó, tem um pix aqui. Mandem pix. Se hoje, antes de eu for dormir, a gente bater 50 de pix com alguma doação anônima, eu já preparo um vídeo mostrando como o Oda subverte ou flexiona os clichês de si mesmo em cada ilha de One Piece. Como cada ilha de One Piece, por mais que seja igual à aventura, muitas vezes espelhadas, ainda oferece seu próprio perfil, ainda oferece os próprios elementos que não deixam de surpreender o fã, que não deixam de inculcar o fã, que não deixam de dar aquela dor de cabeça. E essa dor de cabeça agora, eu acho que, como eu disse, Loki não é vilão, nunca foi, mas eu acho agora que o Harold também não era. Se você é de São Paulo ou tá passando por São Paulo, é nerd e gosta daquele sorvetito bem geladinho, lhe apresenta Nerd por Nerd Sorveteria. Uma ambientação geek, nerd, otaku e com aura de RPG para você tomar aquele sorvetito com a sua galera. Fica em São Paulo, na rua Isidro Tinoco, 36, Tatuapé, a só 5 minutos da estação Tatuapé. Junta sua galera e vai lá, sorveteria aprovada pelo Alkid. Sério, galera, vocês têm que começar a frequentar esse lugar feito com tanto carinho. É de fã pra fã. Ou melhor, nerd por nerd. Nerd por nerd sorveteria, super apoio. O Shanks se deu bem com ele. Veio avisá-lo de algo. O Harold é vítima de algo. A gente tem a cena dos guardas do Harold sendo mortos. A gente vê a Akuma no Mi proibida, que vai ser liberada. Se você não sabe, essa Akuma no Mi proibida, essa Akuma no Mi lendária de Elbaf, eu tenho um vídeo aqui. Pra mim ela já tá na boca do Loki, já tá no bucho do Loki. E tem um vídeo de 30 possibilidades para ela aqui no canal, galera. 30 Akumas no Mi que o Loki pode ter como poder. Qual será? Tem que ser uma daquelas 30, pô. A de 30 você acha que eu não vou acertar? Na verdade, só 2 teorias são minhas. O resto eu coletei da internet aí pra dar nota. Qual será a melhor teoria sobre a Akuma no Mi do Loki? Clica no vídeo e vai ver. Voltamos para 109 anos atrás, em meio ao terror dos piratas gigantes que eram Dory e Brog, também existia o terror do Rei Harold, que era um verdadeiro babaca. O cara termina o capítulo destruindo um reino na pisada. Ele fala pro amigo dele, ó, tá cheio de princesinha aí nesse reino, o amigo dele, opa, quer ver umas princesinhas? Dá uma olhada e o Harold, pá, meta pesado, destruindo um castelo. Cara, que caos, que caos. O próprio mangá diz que Harold era um babaca. E é pelo mangá vender ele como um babaca que já cai a ficha que, na verdade, ele vai se converter em um bom moço. Na verdade, ele vai ser um bom rei. Na verdade, ele vai mudar. Ele não é o vilão. Ele foi... Nossa, alguma coisa muito errada aconteceu com o Harold. O Loki provavelmente não teve opção a não ser matar o pai dele. Cara, eu tô gostando de Elbaf.
Esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenham a maturidade de trabalhar várias críticas que eu fiz aqui. A gente tem um papo cabeça aí nos comentários. Clica no like pra me dar aquela moral e se liga no canal. Olha a sua inscrição, porque vai ter muito vídeo ainda bilu teteia, cheio das ideias fanficosas, assim como muito vídeo pé no chão. Muita teoria massa e muitas outras obras que aos poucos eu vou introduzindo. Tô ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês e valeu!